tema desta noite é para entender o que é o perdão. Para entender o que é perdão, você precisa compreender o que é o pecado. São coisas bem elementares, são coisas bem óbvias, que não obstante podem ser negligenciadas. Então, o que é pecado? Ou o que é pecado? Pecado é você escolher viver uma vida independente de Deus. Essa definição nos é apresentada através daquele modelo de evangelismo, através de João 3,16, e ele demonstra com clareza o que é pecado. E ele diz, nesse esboço, em que o pecado é colocado, e ele é colocado como uma escolha que você faz de viver uma vida indiferente, ou melhor, uma vida independente de Deus e indiferente a Deus. Isaías 30, versos 1 e 2 diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Esse texto caracteriza as decisões de pessoas que tomam suas decisões sem consultar a Deus, porque não o conhecem, não temem, não estão nem aí para Ele. Muitos chegam a dizer que creem nele, que realmente Ele existe, mas agem como se isso não fosse verdade, porque não dão a mínima para Ele, não estão nem aí para Ele. Um outro texto que diz algo semelhante é Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, que não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Trazendo isso para os nossos dias, seria eu e você buscarmos a ajuda de pessoas que são especialistas, pessoas que são tecnicamente preparadas, capacitadas, e nós colocamos nessas pessoas toda a nossa confiança. Será que há algo de errado nisso? Não. Nós podemos até buscar isso, mas se você não buscar o Senhor, toda a capacitação humana, todo o preparo, tudo que estiver hoje à sua disposição, não será capaz de atender à sua real necessidade em qualquer circunstância. O Salmo, não sei se é o 126 ou 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso fala da necessidade que temos de buscar o Senhor, e buscá-lo em todo o tempo, em todas as circunstâncias, porque somos pessoas totalmente necessitadas e carentes da sua ajuda, direção, cuidado e proteção e livramento. Mas aqueles que escolhem viver a sua própria vida, aqueles que escolhem viver na força do seu braço, na força da sua capacitação própria ou da ajuda de pessoas devidamente capacitadas aos seus olhos,
Esses estão cometendo o maior pecado, que é deixar de depender de Deus, que é deixar de buscar a Deus e de encontrar nele aquilo que muitas vezes é verdade, as pessoas podem fazer por si próprias, mas quem conhece a Deus não faz assim. Há pessoas que vivem a vida inteira fazendo isso, mas isso é pecado, isso é viver na força da carne, é viver na dependência do homem, é viver na dependência de N recursos que hoje existem e que o Senhor disse que eles não podem satisfazer as suas reais necessidades. Então, o pecado é viver a sua própria vida, é fazer suas próprias escolhas, é ir aonde você quer, é fazer o que melhor lhe parece, sem consultar a vontade de Deus, sem pedir a Deus a sua direção, sem procurar saber o que Ele diz sobre isso. Por isso, para entender o que é o perdão, você precisa compreender ainda, em segundo lugar, que o pecado separa você de Deus. Isaías 59, 1 e 2 dizem assim estes versos: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isso significa que a mão do Senhor, o braço do Senhor está sempre estendido, e o seu ouvido está sempre pronto para ouvir. Mas o verso 2 diz: Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, quando nós pecamos e resolvemos viver uma vida independente de Deus, uma vida em que você simplesmente nem está aí para Ele, e convém dizer que Deus não precisa nem um tiquinho de você, nem de mim. Ele é Deus com ou sem qualquer um de nós. E eu não posso acrescentar nada a Ele, eu não posso dar a Ele nada que Ele já não tenha. Tudo tudo é dele, inclusive eu e você. Mas quando nós o buscamos porque nós que precisamos dele, não ele de nós. Ele sim é autossuficiente, é todo-poderoso, é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele não precisa de nada. Não obstante, ele tem prazer em estender a mão, em nos ouvir, em nos acudir, nos socorrer. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender, em terceiro lugar, que a solução de Deus para o seu pecado, a solução de Deus para o seu pecado é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Acho que ficou mal redigido isso aí. Mas o que eu quis dizer é que a solução de Deus para o seu pecado está no Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Deus providenciou o seu Cordeiro antes mesmo da criação do mundo. 1 de Pedro 1, 18, 19 diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Hoje de manhã nós falamos que Deus é um Deus que não faz as coisas em cima da hora. Deus é um Deus de planejamento, é um Deus que tem planos e propósitos que Ele já preparou
antecedência extraordinária. O texto está dizendo que o Cordeiro de Deus, a provisão para resolver o problema do meu e do seu pecado, que viria nos trazer perdão e libertação, já estava providenciado antes mesmo do homem pecar. Nos planos e propósitos de Deus já havia provisão, já havia recurso, já havia um meio, que era o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas para entender o que é o perdão, você precisa compreender que, em quarto lugar, Deus estabeleceu que cordeiros servissem de tipo do Cordeiro de Deus, até que Jesus fosse manifesto como o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, no texto anterior, nós lemos que diz assim, o verso 20, de 1 Pedro 1,18, aliás, a referência está 1,18 e 19, volte lá. Epa. Não, antes. Ah, bom, ali está certo, aqui que está errado. 1 Pedro 1, 18 a 20. O verso 20 diz assim que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esses últimos tempos se refere ao período em que Jesus veio, ou seja, 2000 anos atrás. Levando-se em consideração que Deus já tinha esse plano de trazer o Cordeiro de Deus antes do mundo ser criado, antes da criação do mundo e de todas as coisas, e sabia também que ele deveria ser revelado no devido tempo. Mas para que isso fosse feito, e agora voltamos para o quarto, Deus estabeleceu que cordeiros servissem de tipo do Cordeiro de Deus, até que Jesus fosse manifesto como o Cordeiro, não um Cordeiro, mas o único Cordeiro de Deus. Não existem muitos Cordeiros de Deus, só existe um, é o Cordeiro de Deus. Mas para que pudéssemos, quando o Cordeiro de Deus viesse, e pudéssemos entender por que ele era o Cordeiro de Deus, ao longo da história, desde a criação, muitos cordeiros foram sacrificados para que pudéssemos entender o plano de Deus para redimir-nos, para nos perdoar através de o Cordeiro de Deus. O primeiro exemplo que nós temos é Adão e Eva. Gênesis 3:21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Assim que Adão e Eva pecaram, eles se viram nus. Não que eles não estivessem antes nus, mas eles se sentiram mal naquela situação, porque eles não se viam mais com os mesmos olhos inocentes que tinham antes. A maldade entrou no coração deles e eles se sentiram envergonhados do que eles estavam sentindo e vivendo naquela situação. E a nudez fala de algo que é exposto de maneira aberta. Nós cometemos muitos erros, muitas falhas, mas com certeza todos nós nos envergonharíamos muito se as pessoas conhecessem esses erros, esses pecados. Seria vergonhoso para cada um de nós se tivéssemos todas as nossas transgressões expostas. E é isso que o homem sentiu, e a sua mulher também, quando eles se viram nus. E Deus então preparou peles de animais com as quais ele cobriu o homem e a sua mulher.
E para que isso fosse feito, um animal foi morto, o sangue foi derramado, e com a pele desse animal eles tiveram o seu pecado coberto. Não há nesse trecho primeiro das Escrituras a menção de que o cordeiro tivesse sido sacrificado, mas não há como não perceber que o sangue daquele animal foi derramado para que ele pudesse cobrir o pecado de Adão e Eva. Abel, nós vimos no domingo passado, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Nós vimos que ele também sacrificou um animal, e esse sacrifício não era simplesmente matar um animal para comer, embora eles comessem, mas não tinha essa finalidade específica. É que através da morte desse cordeiro, desse animal, através do sangue derramado, o homem tinha o seu pecado perdoado. Através desse gesto, ele estava reconhecendo-se carente e necessitado de perdão. Isso aconteceu na Páscoa. Êxodo 12, de 1 a 13, narra o momento em que Deus resolveu e achou por bem executar juízo na terra do Egito. E quando Deus vem com juízo, é exatamente como ele diz que virá ainda no final dos tempos. Ele virá para julgar o mundo, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, dizem os Salmos 96 e 98. E quando ele vier, não vai haver mais oportunidade de você encontrar um meio de saída. Ele virá para condenar aqueles que não tiverem o perdão dele, pelo meio e o método que ele escolheu para perdoar aquele que se humilha diante dele e reconhece o seu pecado. Então, através da Páscoa, no dia em que Deus achou por bem de executar juízo sobre o Egito, ele veio num determinado momento. O texto diz que ele veio exatamente à meia-noite, e o anjo que o Senhor enviou passou pela terra do Egito e executou o juízo. E o juízo era de que em cada casa onde houvesse um varão, o primogênito, se ele não tivesse debaixo do sangue do cordeiro, que deveria ser imolado, o sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta daquela casa, e quem estivesse debaixo dessa casa, cuja porta houvesse o sangue do cordeiro, não sofreria nenhum dano. Os egípcios foram alertados de que isso seria feito, e eles não deram ouvidos à voz de Deus, como não deram ouvidos a nenhuma das coisas que Moisés disse a Faraó e aos seus servos. E naquela noite, porque os israelitas sacrificaram o cordeiro, o anjo do Senhor passou e eles não sofreram nenhum dano, mas em toda a casa dos egípcios, porque não tinham feito isso, eles pereceram. O texto diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Era um cordeiro para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um der comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito.
ele tinha que ser sem defeito. Por que sem defeito? O sacrifício que Deus aceitava e aceitou ao longo dos anos, até que um Cordeiro de Deus viesse, tinha que ser perfeito, porque essa perfeição apontava para Jesus Cristo, que seria o Cordeiro de Deus e que não teve pecado. E só Jesus, pelo fato de não ter pecado, poderia dar a vida dele por quem tem pecado. Só pode saldar a dívida quem tem recursos para pagar. Quem está devendo não tem como pagar a dívida. Eu e você somos devedores. Nós não temos como pagar essa dívida. Jesus não deve nada a ninguém, não deveu jamais nada a ninguém. Ele disse: vem aí o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Você sabe o que significa isso? Que o diabo não encontrava e não encontraria em Jesus um só motivo para alegar direito sobre ele. A Bíblia é clara em dizer que ele jamais pecou. E por isso ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, o único que Deus aceita para nos remir, para nos perdoar. Então, o animal escolhido será macho, porque ele era um tipo do futuro sacrifício de Cristo. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O animal deveria ser guardado do 10º dia até o 14º. Para quê? Para que ele fosse bem examinado, para ver se nele não tinha algum defeito, porque qualquer defeito o tornaria inaceitável para o propósito de trazer o perdão necessário. Passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. A carne assada no fogo fala do sofrimento, da ira de Deus sobre um pecado que o animal figuradamente estaria suportando no meu lugar e no seu lugar, e que Jesus suportou na cruz, no meu e no seu lugar. A ira de Deus estava sobre ele ali na cruz, não porque houvesse nele pecado dele, mas porque ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, como apressadamente essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Páscoa significa passar por cima, ver o sangue passar por cima. Olha, você e eu,
precisamos entender uma coisa: não é a minha justiça, não é a sua justiça que nos livra do juízo de Deus, é o sangue de Jesus. Se alguém não estiver debaixo desse sangue, dessa cobertura, o que resta para essa pessoa é o juízo de Deus, é a condenação eterna. Não tem outra saída, não tem outra solução. Por isso, o texto diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir no Egito. Haverá um dia em que Deus trará o julgamento à terra. E se você, se eu, se cada um de nós não estivéssemos debaixo desse sangue, nenhum de nós poderia sobreviver à destruição eterna. Mas nós estamos falando dos sacrifícios que eram feitos, que tipificavam o futuro sacrifício de Jesus. A regulamentação desses sacrifícios veio através da lei, algo que era feito desde Adão. Muito tempo depois foi regulamentado através da lei que Deus deu a Moisés. Então diz lá: se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Porá a mão sobre a cabeça do animal. Para quê? Porque você, se vivesse naquela época, você estaria confessando o seu pecado, transmitindo o seu pecado para o animal. Não foi o animal que cometeu o erro, foi você, mas você estaria transmitindo a sua culpa, transmitindo o seu pecado. Aquele animal receberia a sua transgressão, receberia o seu pecado, e ele seria morto no seu lugar, e a sua vida seria poupada. Isso foi feito ao longo de 4.000 anos, antes de Jesus vir como o Cordeiro de Deus. Eu diria mais de 4.000 anos. 4.000 anos, se considerarmos... Não, por aí. Não vou entrar em detalhes não, senão eu vou me confundir, porque eu não parei para pensar nisso. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender ainda, em quinto lugar, que a vida do Cordeiro foi profetizada por Isaías 800 ou 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Isaías 53, 4 a 8, o texto que nós citamos parte dele há pouco, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo não o consideramos castigado por Deus, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados das enfermidades. Que enfermidade? Do pecado que destrói, que aniquila, que acaba com a vida da pessoa. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. É o homem fazendo a sua vontade, vivendo a sua vida. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, por causa dos nossos desvios, das nossas transgressões, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo foi ele levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Esse é o significado da morte de Cristo. Então Isaías profetizou que ele viria e ele seria esse cordeiro. Para entender o que é perdão, você precisa compreender em sexto lugar que o cordeiro de Deus veio em carne e osso e foi reconhecido por João Batista, que o apresentou aos seus discípulos como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz assim o texto: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele está falando da pré-existência de Jesus. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizado com água, ou em água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com ou em água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com ou no Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus é o Filho de Deus. Então João apresentou como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho isso fabuloso, essa declaração de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi aguardado durante muitos anos. Põe anos nisso. E João diz: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro. Não um, é o único. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender que, em sétimo lugar, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus recebeu em si mesmo o pecado daqueles que ele veio redimir. Jesus veio para todos e morreu por todos os que creem. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que nem todos crerão. E, portanto, nem todos serão salvos, nem todos serão redimidos. A provisão é para todos, mas nem todos creram e nem todos crerão. As Escrituras dizem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, é isso. São os pontos principais do Evangelho. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Ou você crê ou não crê. Se você creu e põe a sua fé nisso, você é salvo. Se não, não adiantou nada. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. Essa é a base, esse é o fundamento do Evangelho.
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o fundamento do Evangelho, é o fundamento da nossa fé, é assim que cremos, é isso que eu tenho que dizer, é isso que vocês têm de dizer, é isso que vocês têm que falar, é isso que vocês têm que compartilhar, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia em cumprimento das Escrituras. A palavra de Deus diz que por meio de um único sacrifício, Jesus Cristo tornou perfeitos para sempre os que nele creem e estão sendo santificados. Hebreus 10, 12 e 14 dizem assim: mas quando este sacerdote, é uma referência a Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O fato de Jesus ter morrido, ter sido sepultado e ter ressuscitado, e depois subido aos céus, e ter se assentado à direita de Deus, é uma evidência de que Deus aceitou o sacrifício que ele fez. A obra que ele veio realizar, ele a consumou na sua totalidade. E o verso 14 diz: porque por meio de um único sacrifício, muitos sacrifícios foram feitos antes de Jesus ao longo de toda a história. Cada vez que alguém cometia um pecado, era um animal que era morto, em favor dele, para que ele pudesse ser perdoado. Mas Jesus veio e com um único sacrifício, o texto diz, por meio de um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso significa que quando eu e você cremos em Jesus, ele nos torna perfeitos. Ele olha para mim, olha para você e não vê nenhum pecado em nós. Mas não é porque nós não tenhamos pecado, não é porque nós sejamos justos em nós mesmos, é porque através do seu sacrifício, pelo fato de ele ter morrido por nós, de ele ter pago a nossa dívida, de ele ter assumido a nossa culpa, não há mais culpa em nós. E você perdeu uma grande chance de dar glória a Deus. O texto diz que, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Não é durante um instante, é para sempre. É por toda a eternidade. É interessante que, guardadas as devidas proporções, eu fico maravilhado com aquele texto em que Balaão é convidado por Balaque a amaldiçoar o povo de Israel. E ele diz: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale trabalho nenhum que se faça no fundo do quintal de qualquer lugar. Não tem nada que atinja quem está debaixo do sangue do Cordeiro. Mas isso não é liberdade para a gente pecar, é liberdade para ser perdoado e buscar viver na dependência do Senhor. Para entender o que é perdão, você precisa compreender que, em oitavo lugar, para ser perdoado, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o poder de Deus que tira, que perdoa o seu pecado. Você tem o perdão dos seus pecados mediante o sacrifício de Jesus. Mateus 26 e 28, Jesus está celebrando a Páscoa e instituindo a ceia. Ele diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo.
Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. É através do sangue de Jesus em que nós temos esse perdão. Você tem o perdão dos seus pecados por meio do sangue de Jesus, de acordo com Efésios 1:7. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É graça, é favor. Você não fez por onde merecer, você nunca fará por onde merecer. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai amar muito mais a Deus. Você vai amar muito mais o seu filho. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque eu era bonzinho, legal, justo, correto. Por isso é que eu precisei dele. Por isso que eu preciso dele para ter o perdão. Você tem o perdão dos seus pecados quando crê em Jesus Cristo. Atos 10:43 diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, é Pedro falando na casa de Cornélio, todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo que nele recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Todo que crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Todo que crê. Aquele que crê tem o perdão. Você é perdoado e declarado justo aos olhos de Deus quando crê em Jesus Cristo, de acordo com Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, é declarado justo de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Aquilo que eu e você nunca conseguimos fazer, aquilo que eu e você nunca pudemos alcançar, agir como gostaríamos de agir, viver como gostaríamos de viver, nós conseguimos através de Jesus. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, é declarado justo de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender, em nono lugar, que você, quando você crê em Jesus Cristo e o recebe em seu coração como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, você tem a certeza de vida eterna. Justamente por isso você tem certeza, porque se Ele perdoou todos os seus pecados, não há nenhuma razão para você não ter a vida eterna. Ela não é dada por mérito, é dada de graça, porque você creu no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10,11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É o bom pastor que deu a vida por nós, suas ovelhas. Quem é bom é Ele, não sou eu, não é você. João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. É uma coisa feita, completada, não tem nada a ser feito além do que já foi feito.
Se você creu em Jesus, você foi perdoado, você é salvo, isso é para sempre, isso é irreversível. A menos que você tenha crido em vão, a menos que foi uma balela, a menos que você enganou a você mesmo. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender em 10º lugar que quando você crê e recebe Jesus Cristo em sua vida, você tem o perdão dos pecados e a vida eterna, mas você não se tornou perfeito. Alguém vai dizer, mas pastor, leu um texto aí que falou que nós nos tornamos perfeitos. E eu vou ler o texto outra vez. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Isso significa tornou perfeitos para sempre. Mas o texto não terminou aí. O texto continua dizendo: os que estão sendo santificados. Eu e você, quando cremos em Cristo, nós somos salvos, nós nos tornamos perfeitos em nosso espírito. Tem início um processo que é chamado de santificação. Sua mente é renovada à medida em que você vai conhecendo a verdade através da palavra. Você vai permitindo que a vida que Deus colocou em sua vida se manifeste. Desde que você não obstrua a passagem dessa vida, ela vai se manifestar. E sempre que ela não é manifesta, é porque você tomou o lugar de Deus na sua vida. É porque você assumiu o controle. É porque você está na direção da sua vida. E isso não funciona. A única maneira de você viver a vida cristã é pelo Espírito de Deus, é pelo poder de Deus. E esse poder está em mim, em você. Se você tem o poder de Deus, se você tem Jesus, se o Espírito de Deus habita em você, você pode manifestar essa vida, desde que você deixe que Ele passe por você e se manifeste. Se você estiver no controle, isso não poderá ser feito. Em 10º, é por isso também que 1 de João 2, 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. O propósito de Deus para mim e para você é que eu e você não pequemos. Mas se por um acidente, por uma bobeira, por uma distração, você pisa numa casca de banana, você cai e se arrebenta no chão. Porque você não olhou, você deu mole, você não vigiou. O propósito é que eu e você não escorreguemos, que eu e você não caiamos, mas sempre que nós não vigiarmos, nós estaremos sujeitos a cair. E se cair, você vai se dar mal, mas você pode levantar. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. O sangue de Jesus que perdoa você todos os pecados, perdoa os pecados futuros também. E cada vez que você abre a sua boca e diz: Pai, pequei contra ti, há provisão. O sangue de Jesus continua valendo, continua purificando você, trazendo o perdão a você. Já é algo que está à sua disposição. Isso não quer dizer que você possa viver no pecado, porque isso contraria a natureza nova que Deus colocou em seu coração. Quando alguém crê em Jesus, ele é nova criação, ele é nova criatura, e ele não pode mais viver no pecado. Ele peca de bobeira, peca se não mantiver uma vida de oração, uma vida de
de busca e dependência total de Deus. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender o caráter e a natureza de Deus. Ele é luz. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Esse é o Deus que salvou você. Nele não tem trevas. Ele te redimiu para você estar com Ele, ter comunhão com Ele. E não há como ter essa comunhão com Ele se você andar no pecado, se você voltar ao pecado. Olha, se voltar ao pecado e continuar no pecado, você está revelando que você nunca o conheceu. Mas por um deslize você pecar, você vai perder imediatamente a comunhão com Ele. Por isso que para entender o que é o perdão, você precisa compreender que para você andar com Deus, deve andar de acordo com o seu caráter. Ou seja, na luz. E Ele também não mente. O que significa isso? O verso 6 diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta eu dizer, não, eu não pequei. Como não pecou? Se Ele disse que o que eu fiz é pecado. Quando Deus diz que algo é pecado mesmo. Não adianta eu não sinto que pequei. Não é questão de sentir. Se a palavra dele diz que o que eu fiz é pecado, é pecado. E ponto final. Ele não mente. Mentiroso sou eu, é você, se dissermos que aquilo não é pecado. Aquilo que ele diz que é pecado. Para entender o que é perdão, eu estou acabando, você precisa compreender em 13º lugar, se você andar com Deus, deve ter comunhão com os outros. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Eu estou muito bem com Deus, mas eu não suporto olhar para aquele irmãozinho, não suporto. Eu não consigo me dar bem com A, com B ou com C. Isso não existe na Bíblia. Olha, você foi perdoado. Deus olhou para você e levou todos os seus pecados, colocou sobre o Filho dele. O Filho dele se ofereceu para receber os pecados. Eu e você não temos o direito de guardar ressentimento de quem quer que seja. Nós acabamos de cantar hoje cedo aqui que não há, como é que é? Não temos tempo, como é que é? Para guardar ressentimentos. Olha, se eu e você fomos perdoados dessa maneira, quem sou eu e você para dizer, não, eu não vou com a cara de fulano? Pois tem que ir, senão você não vai com a cara de Deus também. Não, Deus é diferente. Não existe isso. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aliás, aí já é o louco, né? 13º, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se eu estou andando com Deus, eu tenho comunhão com os outros. Eu não tenho comunhão com quem está vivendo nas trevas, mas ainda assim eu não quero nenhum mal para ele. Para entender o que é o perdão, você precisa compreender em 14º lugar. Ter comunhão com os outros requer admitir o seu erro quando houver, pedir perdão quando há erro, perdoar quem magoou você ou feriu você, receber perdão do ofendido e de Deus. João 7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quisera ter muito mais tempo, mas eu vou acabar rápido. O que significa isso? O texto diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Significa andar com o irmão, andar uns com os outros, não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil.
você tem com uma pessoa, mais difícil é ter comunhão com ela. Você adquire um grau de liberdade que se torna também uma liberdade para você, muitas vezes, dizer o que quer e o que pensa, e você acaba ofendendo alguém. Você acaba machucando, magoando alguém. Então, o que eu e você precisamos? Quando isso acontecer, nós temos que nos valer do sangue de Jesus e de nos valermos do perdão que Ele oferece. Não é aquele perdão sem vergonha. Eu vou fazer isso porque eu sei que vai ter perdão. Não é o que acontece muitas vezes. As pessoas, durante o carnaval, que já ficou lá atrás, fazem tudo que a carne pede durante aqueles dias de carnaval. Na quarta-feira de cinza vão lá, passam uma cinzinha aqui, tudo legal, até que vem outro carnaval e eu estou lá no carnaval outra vez. Em outras palavras, vamos comer e beber e pecar e fazer tudo que a carne deseja. Comer e beber não é todo mundo come e bebe porque precisa comer e beber, senão não vive, né? Mas eu estou falando, vamos pecar à vontade porque tem perdão. É assim? Não. Mas se houver falha, e sempre há falha, não deve haver, mas há, então nós devemos nos valer do sangue de Jesus, seu Filho. O texto diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu gosto de dizer, já disse aqui muitas vezes, quando eu ando na luz, quando eu saio da luz, eu me vejo no escuro, e é impossível quem está na luz não perceber que não está mais na luz. E o que eu faço? Eu peço perdão a Deus, me valho do sangue de Jesus e volto para a luz. Eu me arrependo daquilo que fiz, peço perdão à pessoa a quem eu ofendi, peço perdão a Deus. É por isso que, para entender o que é perdão, você precisa compreender em 16º lugar: se você confessar a Deus o seu pecado, terá dele o seu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se admitirmos, se reconhecermos, se nos entristecermos pelo que fizemos, então Ele é fiel e justo para nos perdoar mediante o sangue do seu Filho de todo pecado. E para finalizar, para entender o que é o perdão, você precisa compreender em 17º lugar. E se você disser que não é pecado, o que Deus diz que é pecado, estará dizendo que Ele é mentiroso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Em que contexto está sendo dito? Se eu ando nas trevas e digo que estou na luz, eu estou mentindo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O texto está dizendo que se eu ando nas trevas e faço o que é das trevas e digo que não há em mim pecado, eu sou mentiroso e a verdade de Deus não está em mim. Que o Senhor nos ajude. O assunto, eu creio que não terminou a mensagem de hoje, mas eu creio que a gente pode ver ainda mais coisas sobre isso.